Prontos? Preparados para usar a lógica, para romper com os dogmas estabelecidos até os dias de hoje pelo sistema religioso? Então venha junto comigo e raciocine. Raciocine, mas raciocine muito. Use bastante a sua mente para chegar a uma conclusão sozinho ao final deste vídeo. Vamos direto para o livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho. Quantos filhos esta passagem bíblica ilustra que Deus possui? Um único filho. Isto exclui a possibilidade de existir qualquer outro filho da parte do Senhor. Porque a própria Trindade, ela deixa isto muito bem claro. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só existe um Pai, só um Filho e só um Espírito Santo. Neste caso, se Deus entregou o seu único Filho, isto significa que não há a possibilidade de haver qualquer outro filho, humanamente falando, aqui neste lugar. Ou seja, este Darley que está conversando com vocês não é filho de Deus, assim como Moisés também não era filho de Deus. Sim, muito menos Abraão ou Isaías ou qualquer um dos profetas ou dos apóstolos, nenhum era um filho de Deus. Porque só existe um filho. Ah, mas isso daí é loucura da tua parte. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou afirmando. É o próprio Deus que afirma que ele entregou o seu único filho. Moisés não era filho de Deus. Paulo, nosso apóstolo Paulo das Escrituras, também não era filho de Deus, assim como Pedro também não. Como que eu posso provar isso? Biblicamente falando? Simples. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, aonde o próprio apóstolo Paulo afirma: além do mais, tínhamos os nossos pais humanos. O homem natural Paulo era filho de um outro homem deste lugar, proveniente dessa natureza humana, desta terra. Paulo não era a imagem e semelhança de Deus, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Ou seja, somente o homem espiritual é a imagem e semelhança de Deus. E quem seria este homem espiritual? Senão o próprio Cristo. Sim, este homem espiritual que é o Filho de Deus é Cristo. Estamos falando de Cristo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, aonde o próprio Jesus se expressa da seguinte maneira, veja bem: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Quando você nascer do Espírito, você irá trazer uma natureza espiritual. A natureza espiritual é a natureza de Cristo. O dia que você nascer do Espírito, você não será mais homem, e sim um espírito. E este espírito faz parte da Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito. Tanto o Pai quanto o Filho são homens, são seres espirituais. Neste caso, quando você assumir a natureza espiritual, você estará assumindo a natureza de Cristo, a natureza de Deus, e assim você será considerado filho de Deus, porque você não será mais homem, e sim o próprio Cristo. Desta forma, Moisés, o homem Moisés, não era o filho de Deus. Ele se tornou o filho de Deus quando ele nasceu do Espírito. O mesmo aconteceu com os profetas e se repetiu com os apóstolos. Eles se tornaram filhos de Deus, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, 48 e 49, aonde diz: mas não é primeiro o espiritual. Logo podemos ver que este homem natural não traz a imagem e a semelhança de Deus, porque não é filho de Deus. Senão o natural, depois o espiritual. Mas quando esse depois? Quando vier a nascer do Espírito, qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tal também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, este homem natural aqui é filho desta natureza humana, proveniente dos nossos pais deste lugar.
assim também traremos a imagem do celestial. Quando se nasce do Espírito, se torna filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus aqui neste mundo. Aqui neste mundo nós nos tornamos filhos de Deus. Quando assumimos a natureza de Cristo, se tornamos o Cristo, o Filho de Deus. Só tem uma maneira para se tornar o Filho de Deus, é se tornando o Cristo. Porque só Cristo é o Filho de Deus, ele é o único Filho de Deus. Quando você se unir à pessoa de Cristo, assumindo a sua natureza, você terá se tornado o Cristo. Esta é a mensagem da Bíblia. Nós devemos se tornar o Filho de Deus, o Cristo. É o próprio Jesus que afirma, para que assim como eu e tu somos um Pai, sejam eles um em nós. Se você se tornar um com Cristo, significa que você assumiu a natureza dele. Neste momento você não é mais homem, e sim o Cristo. Acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender que, em hipótese alguma, qualquer um dos profetas eram filhos de Deus. Porque só existe um Filho de Deus, e o Filho de Deus, ele possui a imagem e a semelhança de Deus. Os homens que nasceram neste mundo não traziam a imagem e semelhança de Deus. Veja, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro, o primogênito. Ele foi o primeiro Cristo. Nós devemos nos tornar, tal como ele, um Cristo. Assim, seremos o Filho de Deus e não mais filhos do homem. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.